Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e de vez em quando a gente traz aqui no canal informações sobre a geografia para o seu dia a dia. Hoje a gente vai aproveitar novamente o que está em voga na geopolítica internacional, que é a crise na Ucrânia, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, para poder entender, a partir de 3 pontos, por que a Rússia considera a Ucrânia tão central, tão importante, a ponto de invadir o território, de gastar bilhões agora nesse investimento militar, de assumir uma posição declarada contra várias nações aí que se colocam contra ela, de assumir uma posição declarada contra a OTAN. Por que é tão importante assim o território da Ucrânia para a Rússia, que levou a ela a uma guerra, algo que a gente não via de tal forma, de tão grandes proporções, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então vamos pensar aqui em 3 pontos importantes que são significativos. Então, bora começar, galera. Zona de segurança. Primeiro grande ponto central dessa discussão é a situação da zona de segurança. Quando você pensa no território ucraniano, ele também gera uma certa segurança para o território da Rússia, principalmente quando a gente pensa na capital, pelo distanciamento que ele vai proporcionar estrategicamente numa possível batalha entre a fronteira russa e a sua capital. Quando você pega diretamente o território, você tem que passar o território da Ucrânia para chegar até o território da Rússia, você tem ali um distanciamento que é significativo. E é uma barreira que pode minimamente dificultar a entrada de inimigos ao território russo num possível conflito, numa possível guerra entre nações. Nesse sentido, a gente tem historicamente dois momentos minimamente que trazem um pouco de alusão a isso. Tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi atacada por um fronte. Uma das frentes em que a Rússia foi atacada foi esse lado passando pelo território ucraniano. Só que quando você passa pelo território ucraniano, até chegar à capital, são 1.600 quilômetros de distanciamento. 1.600 quilômetros. Se você descarta esse território e já vai diretamente na fronteira com a Rússia, da fronteira russa até a capital, você tem ali cerca de pouco mais de 600 quilômetros. Então, são 1.000 quilômetros que nós temos aí, quase 1.000 quilômetros de diferença de distância que são significativos quando você pensa numa estratégia de um contexto militar. A gente pode até fazer um comparativo com relação à visão ocidental. Lá na década de 1960, nos primeiros anos 61, 62, estávamos vivendo ainda o auge da Guerra Fria. E foi o momento mais tenso da Guerra Fria, quando se imaginou, inclusive, uma terceira guerra mundial, quando os Estados Unidos descobriu que havia um plano secreto da montagem de uma base de lançamento de mísseis no território de Cuba. Pensa aí, território de Cuba, próximo do território dos Estados Unidos, e aquilo foi uma arbitrariedade na visão dos americanos naquele momento. Por quê? Representava um risco enorme, um risco pesadíssimo, o fato de você ter uma base de lançamento de mísseis tão próximo do território norte-americano, e num eventual conflito, aquilo, sem dúvida nenhuma, era um risco tremendo. Dentro disso, dito isso, eles se acertaram, foi retirada essa base, eles voltaram para trás. A União Soviética foi demovida do seu plano, assim como uma base também no território europeu foi retirada próximo do território da União Soviética. Então a gente sabe aí, a gente percebe aí que estar próximo da fronteira é algo sim realmente delicado, que ninguém quer. Um inimigo geopolítico nas suas fronteiras ninguém quer. Então se você pode evitar, você vai evitar. Então, de certa maneira, o que a Rússia faz não é justificando. Estamos colocando aqui pontos que são importantes para entender. A Rússia quer continuar com essa zona de segurança, porque num possível episódio de conflito com algum país inimigo, você tem ali um território que pode representar até uma certa segurança, que no mínimo vai retardar a entrada de forças inimigas no seu território. Então, primeiro grande ponto extremamente significativo, é a criação dessa zona de segurança histórica que a gente tem no território da Ucrânia para a Rússia. Tá? Segundo ponto, também um ponto muito significativo, ligações históricas. Quando a gente pensa no dia 12 de julho de 2021, no ano passado, num longo artigo sobre relações com a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin, ele denunciou que a nação vizinha estava caindo num jogo perigoso, a de transformá-la em uma barreira entre a Europa e a Rússia, um trampolim contra Moscou. O Vladimir Putin, ele não estava se referindo somente na questão da segurança e na geopolítica, mas também ele estava, sobretudo, olhando os laços históricos, culturais e religiosos que a Rússia e a Ucrânia têm.
os quais ele inclusive escreveu extensivamente. O presidente russo relembrou, entre outras coisas, o antigo povo russo, considerado ancestral comum de russos, bielorrússios e também de ucranianos. E destacou os muitos marcos da história comum para defender a visão de que russos e ucranianos são um povo só. Isso nesse artigo publicado no ano passado, tá, galera? A Rússia não vê a Ucrânia apenas como mais um país. A visão dominante do nacionalismo russo é que a Ucrânia é uma nação eslava irmã e, além disso, o coração da nação russa. Essa é uma ideologia muito poderosa que faz a Ucrânia um elemento central na identidade russa. Portanto, há sentimentos muito fortes quando a Ucrânia, como nação, se define como oposição à Rússia. Isso causa muita raiva, frustração, principalmente no povo russo e nas lideranças russas que se sentem traídos por um possível irmão, por um suposto irmão. Isso tem a ver também com a incapacidade da visão dominante entre russos de reconhecer a identidade nacional como algo separado da Rússia. Então, tem esse lado aí também muito delicado, onde você tem ali um irmão dominante, um suposto irmão dominante, que tem uma visão de que a identidade nacional do outro também é a sua identidade nacional. A verdade é que os dois compartilham sim uma história comum, só que historicamente a Ucrânia foi dominada e oprimida também pelos russos. Por exemplo, durante o período soviético, eles sofreram grande fome. Milhões de pessoas morreram porque a Rússia queria exportar os grãos que a Ucrânia produzia. A grande unidade entre o povo russo e ucraniano, para muitos, é um grande absurdo. Mas é um ponto também central nessa discussão e é o segundo grande ponto que a gente traz aqui para poder entender essa invasão do território. Galera, o terceiro grande ponto é o legado de Vladimir Putin. Muita gente questiona e fala que ele é levado por questões emocionais, que ele se deixa levar por questões muitas vezes até irracionais e há um egocentrismo muito grande da parte dele com relação ao seu posicionamento, ao seu governo. O argumento geral é que ele está lutando com um problema de não conseguir resolver a situação da Ucrânia já há algum tempo, sente que é um negócio inacabado, que faz parte do seu legado e precisa ser corrigido de uma vez por todas. Muita gente acredita que ele transformou a Ucrânia em uma plataforma anti-russa ao longo do seu mandato, que ele viu crescer essa plataforma anti-Rússia e que ele precisa fazer alguma coisa. Pelo menos na visão de alguns analistas, pensando a partir da mente do que seria de Vladimir Putin, o que ele acha e por que ele invadiu o território. Muitos analistas fazem isso e penso que é uma abordagem até um pouco perigosa. Quando a gente olha os argumentos somente emotivos da crise na Ucrânia, a gente tende a reduzi-los à ideia de que Putin está chateado, zangado. Transformamos numa espécie de louco que toma decisões irracionais. Isso é um erro. Essas emoções são genuínas, fazem parte da cultura geopolítica da Rússia. Qualquer líder daquele país teria que lidar com essas situações, com essas emoções e decidir se vai afirmá-las ou não, se estaria de um lado ou de outro. Historicamente, isso faz parte, inclusive, da cultura dos líderes russos. As políticas de Putin têm muito mais a ver também com a personalidade e a sua história. Vamos ligar a questão dele ter sido um agente da KGB, um ex-agente, da Agência de Inteligência da União Soviética, KGB, foi treinado na era soviética, tem um anseio particular por um Estado forte, cresceu, se desenvolveu dentro dessa perspectiva de Estado forte, e todas essas coisas são extremamente importantes. Um líder da geração mais jovem provavelmente abordaria essas questões de maneira um pouco diferente, mas são emoções genuínas e a gente não pode dizer que são simplesmente da personalidade de Vladimir Putin, já que isso está no anseio da cultura russa, que é muito diferente da nossa. O nosso maior erro é querer ocidentalizar esse pensamento, essa visão daquilo que acontece lá. Muitas vezes a gente quer, com o nosso olhar, com a nossa visão, com o nosso pensamento com relação à democracia, a direito, à liberdade, determinar o que vai acontecer em outros cantos do território mundial, em outras partes do nosso planeta. E não é bem assim. Há fatores que são muito maiores, há outros fatores que estão em jogo e que também ajudam a entender o porquê das coisas, galera? Então é importante saber que
Assim, a questão da perspectiva de um legado, são quase 20 anos, são 20 anos já em que ele está no poder, seja ora como presidente, ora como primeiro-ministro, e isso pesa muito também. O que ele vai deixar, qual é o legado, e a perda de um importante aliado como é a Ucrânia, pelos fatores já ditos aqui, também são significativas. Só que não é só isso, né, galera? Existe, sem dúvida nenhuma, um histórico na Rússia, nos governos russos, que, independente de ser ele ou qualquer outro, teria que lidar com essa problemática de um outro estado próximo mudar de lado, de um outro estado se aliar a supostos inimigos geopolíticos, e isso exigiria algum tipo de ação, seja ela uma ação mais ativa, como está fazendo agora o Vladimir Putin, ou de uma negociação, de um poder de persuasão, da diplomacia, de uma maneira a demover a Ucrânia desse papel. Então, galera, não é tão simples. E vamos deixar claro aqui, ninguém está defendendo aqui a invasão do território ucraniano. O que a gente trouxe aqui para você é que existem motivos que levam a narrativa do governo russo para essa invasão. Tá certo? Tá errado? Quem é a gente aqui para poder estar determinando isso? A gente não concorda com nenhum tipo de invasão, a gente concorda com a autodeterminação dos povos, a gente concorda com a identidade cultural, a identidade histórica do povo ucraniano. Mas o que a gente precisa é tentar compreender o porquê das coisas, o porquê que está acontecendo. E torcer e lutar para que a diplomacia ela possa vencer esse jogo geopolítico delicado e trazer a perspectiva de um mundo melhor, do fim do conflito e de que quando esse conflito terminar, as bases de acordo sejam boas para todos, principalmente para o povo ucraniano. Galera, a gente fica por aqui, deixando aquele convite. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe aqui seus comentários, o que você pensa com relação a esse conflito, e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Eu fui.